Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu, Luiz Fernando Caldeira, estou apresentando o programa Super Dicas, voltado exclusivamente para quem vai participar do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Nesse episódio, vamos fechar as dicas sobre a disciplina de vendas e negociação, falando sobre o tópico do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Para falar sobre esse assunto, eu trago aqui no programa Super Dicas o querido professor Antônio Pissetti. Seja muito bem-vindo, mestre. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no Super Dicas. Olá, que bom que estamos aqui. Bom dia a todos, né? A todos que estão nos acompanhando, que irão nos assistir. E vamos em frente, vamos lá. Com certeza. E esse é um concurso muito aguardado, né, do Banco do Brasil. Era muito aguardado, o edital já saiu, as inscrições aí estão abertas até o dia 24 de fevereiro, né? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência está dentro da disciplina de vendas e negociação, mestre, que contará com 15 questões na prova do Banco do Brasil. Quantas que o senhor acredita que serão sobre esse assunto, né? E quantas que foram cobradas no concurso do ano passado, mestre? Ok. Infelizmente, no ano Aliás, passado... uma observação do concurso de 2021, né? Do ano passado, não, 2021. Porque é tão rápido, né? E isso é interessante até, né? Porque você vê que é um concurso atrás do outro. O cara tem que estar sempre estudando, né? O candidato tem que estar sempre ligado, que, pô, esse é outro já, e daqui a pouquinho já tem outro, né? Então, vamos lá. Infelizmente, no concurso passado, a gente não teve nenhuma questão dessa disciplina, por incrível que pareça. E que foi bastante decepcionante, assim, né, para algumas pessoas por terem estudado essa disciplina, que é uma lei, por exemplo, né, essa Lei Brasileira de Inclusão tem 127 artigos, ela é bem complexa, mas isso é um alerta, porque se não foi cobrado naquela, essa você pode se preparar aí para duas questões, na minha opinião. Era Tá? que eu ia falar. Se não foi cobrado no outro, provavelmente deve vir agora, né, mestre? Até porque a quantidade de críticas, né, que ocorreram em relação a não ter sido, né, efetivada nenhuma questão dentro da prova, pô, o cara, estudei e não caiu nada. Então, cria aquele, né, aquele clima desagradável, né, desconforto em relação a ter estudado, né, e de repente não cair. Então, essa aí você pode esperar uma, duas questões, tá ok? Isso é fato. Mestre, mesmo assim não sendo um quantitativo tão grande, né? Não dá para negligenciar o estudo da pessoa com deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Porque, assim, afinal, cada questão vale 1,5 ponto. Se forem cobradas duas questões, são 3 pontos aí que o candidato tem que garantir, né, mestre? Com certeza, com certeza. Prova, né? A gente, quem é concurseiro, né? E o pessoal que está começando também, tem que ter a consciência, né? Eu sempre falo para os alunos que a gente tem que lutar por esse 1,5 ponto, tem que lutar por essa questão. Se você estiver fazendo uma prova, você chega uma hora que você vai cansar, sua mente cansou, tá lá 1h30, 2 horas fazendo prova, não aguenta mais. Tem que lutar até o último minuto. Quem vai se classificar é aquele candidato que vai lutar até o final da prova, querendo aquele ponto. É aí que você consegue. E vale a pena, né? Porque é o seu futuro, né? Então tem que pensar nisso. Imagina a pessoa aí tira uma excelente nota até na prova, até em vendas e negociação, mas Sim. errou aquelas duas questões ali de Estatuto da Pessoa com Deficiência. A chance de ser reprovado, de não ficar classificado ali no cadastro de reserva é grande, né? Então não Não, pode dar mole. nenhuma disciplina pode ser desconsiderada, né? E todo ponto é muito importante. Não é só importante, é muito importante. Sem dúvida. Mestre, ler lei é uma coisa que é um pouco chato, muitas vezes até enfadonho, né? Qual é a melhor forma de conseguir estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Sem que seja essa maneira enfadonha, essa maneira de fugir da decoreba. Tem alguma forma ou não tem jeito? Tem que realmente ficar ali lendo, decorando a lei. Um fato a gente não tem como fugir. Leitura é necessária, né? Quem estuda para concurso, quem quer passar em concurso, tem que ler. Agora, eu não acredito nessa ideia de decoreba. Esse papo de decoreba não é bom. Eu acredito no candidato que lê com muita atenção a lei e na hora da prova ele reconhece aquilo que ele leu, ele lembra daquilo, né? Ele lembra, não, esse assunto eu vi, esse assunto o meu professor me falou, é isso que tem que fazer, porque decoreba não vai levar ninguém a nada, né? Então, eu acredito que a gente deva partir dessa ideia de reconhecer o que você está vendo na prova, se você viu, se você lembra, né, que você leu, o que seu professor falou, que aí é uma base melhor para você fazer uma questão, resolver uma questão de prova.
Mas qual é o perfil de questão de estatuto da pessoa com deficiência que a Sesgrangia elabora? Ela é letra de lei? É, Ou é uma banca que procura fazer questões que colocam o candidato em situações práticas, que façam com que ele raciocine em cima da lei? É. Uh, não só dessa banca, mas várias das bancas estão cobrando realmente os termos da lei. Tá? Eu trabalho atualmente não só com o Banco do Brasil, mas TRE, outros tribunais, né, que estão que ocorreram concurso, que vão ocorrer agora, e a gente pega as questões que existem disponíveis e são cobrados os termos da lei. Nós temos questões assim que, né, a gente tem a cópia, né, se copia exatamente o que está na lei e cola na prova e troca uma palavra. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Né? E trocar essa palavra... e aí existe uma série assim de coisinhas que nós temos que cuidar, né? Porque, por exemplo, essa é uma lei brasileira de inclusão para a pessoa com deficiência que promove, né, que a pessoa com deficiência viva em condições de igualdade. Então, tem que ter isso na cabeça, porque se o sujeito vive em condições de igualdade, se você vai responder uma questão de prova, né, você não vai, você vai lembrar que tudo aquilo que você pode fazer, a pessoa com deficiência também pode, né? Então eu tenho exemplos assim bem rápidos, mas se a pessoa com deficiência ela for ao cinema, né, ela vai pagar ingresso igual você, né? Se a pessoa com deficiência for ao cinema com um grupo, né, uma família, ela não pode ser separada. Você não vai ficar separado no cinema dos seus amigos, a pessoa com deficiência também não. Então tem que cuidar muito essa ideia de segregação, de separar a pessoa com deficiência. Outra coisa importante, assim, dentro de um contexto, né? A banca colocando, podem ser criadas zonas eleitorais exclusivas para as pessoas com deficiência, a fim de facilitar a acessibilidade da pessoa com deficiência ao voto, etc. e tal. Está errado. Por quê? Porque você não pode criar uma zona eleitoral exclusiva. Você está separando a pessoa com deficiência, você está segregando. Então, qualquer questão que leve ao entendimento que existe uma diferenciação, está errada. Né? Por quê? Porque a pessoa com deficiência vive em condições de igualdade. E é isso que a gente tem que pensar. Se você pode votar, né, a pessoa com deficiência, todas as zonas eleitorais têm que ter o quê? Acessibilidade. Né? É isso que temos que pensar, como exemplo. Tá? Sim. E mas eu estava pensando aqui, não sei se você concorda comigo, né? Até como o senhor falou que não houve questões no último concurso, né? E em função disso, até é muito provável que agora venha. E aí eu estava pensando o seguinte: cada vez mais os bancos estão digitais. Só que o escriturário, ele atua nas agências. E quem hoje usa mais agência, né, é um pessoal de meia idade para cima. Né? Eu acredito, é lógico que tem muitos jovens que vão à agência, eu sou um deles, assim, nem sou tão jovem assim, mas eu costumo ir à agência, né? Outros até mais novos também vão, mas assim, é uma população que vai ficando cada vez, digamos assim, mais velha, que usa mais, digamos, esse meio presencial do que o digital. O CRIF. Mais do que nunca se faz necessário o escriturário ter domínio, né, do estatuto, não é isso, mestre? Sim, sim. Algumas instituições, né, e o próprio Banco do Brasil, você, aqui dentro desse estatuto, a gente não tem esse contexto citado, mas obviamente que as próprias instituições financeiras, bancos, né, elas fazem com que os próprios servidores, funcionários façam treinamento, né, para, por exemplo, atendimento, né, a pessoas com deficiência. Você tem pessoas que são capacitadas na língua brasileira de sinais, libras, né, então tem instituições que citam isso já dentro de uma documentação, né, para estudo. O Banco do Brasil não está citando isso porque está utilizando a lei, mas também acontece isso, é necessário ter o conhecimento, imagina, né? Isso é importantíssimo, tá? Sem dúvida. E é um banco, assim, que, isso eu posso dizer, porque eu já participei de eventos do banco, né? É um banco muito inclusivo, né? Sim, Que está sim. preocupado com a inclusão desde da pessoa com deficiência, até mesmo pessoas transexuais, né? Existem eventos do banco nesse sentido, na qual eu já participei. Então, assim, é interessante destacar isso, porque, assim, o banco tem essa preocupação. Por mais que não tenha caído questões na última prova, eu acredito que realmente essa é uma questão que pode acontecer. Já que ele aplica isso para o público interno, para os seus funcionários, provavelmente ele vai aplicar para o público externo também. Com Né? certeza. Eu tenho uma curiosidade que eu nem deveria citar aqui, mas eu
Trabalhei no Banco do Brasil, né? Trabalhei no final da década de 80, no CESEC, no Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, lá em Chapecó, Luiz, né? Opa! E é quando o Banco do Brasil fazia compensação de cheques, coisa e tal, né? Então, faz bastante tempo, né? E tive a honra, por exemplo, de trabalhar com o Fernando Carlos Pellicer, que hoje, inclusive, eu acompanhando a carreira dele, né? Superintendente do Banco do Brasil, está aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né? Tenho que encontrá-lo, né? Porque eu trabalho ali no centro, tão próximo a ele, você vê que ele, né, Que trabalha legal. por ali, então eu quero ver esse encontro também. Sim, sem dúvida. E o banco é um banco que proporciona crescimento profissional. Já tivemos Sim, mais de um, se eu não me engano, 3 ou 4 presidentes que sim, sim. iniciaram a carreira como escriturário no Banco do Brasil, né? Exato, exato, exato. Que é um outro aspecto aí considerável. Mestre, voltando aqui ao nosso tema aqui, né, que é a banca organizadora, né, o perfil da banca organizadora, o senhor disse, então, que é uma banca que cobra letra de lei, mas qual é o nível de questão? São questões difíceis, são questões razoavelmente fáceis, tem pegadinha? Como é que você caracteriza aí essa banca? Fala um pouquinho mais sobre a banca. Realmente a pessoa tem que ter conhecimento do conteúdo, isso é fato, né? Não na decoreba, conforme eu falei, as questões, né? Uma banca, ela geralmente nunca coloca duas questões difíceis, às vezes vem uma fácil, uma difícil, as bancas geralmente têm essa variação de questões, né? Então, no caso da Sesgran Rio, ela pode, né, colocar pegadinhas, né? E a pegadinha está exatamente na troca, né, de palavras, sabe? Porque eu poderia até dar exemplos, assim, não da prova exatamente do Banco do Brasil, mas de outras provas, né, feitas, de outras questões feitas pela Sesgran Rio, e que existe essa troca, né? Por exemplo, você tem uma questão de prova que fala que a deficiência, ela não afeta, na verdade a lei fala isso, né, no artigo 6º, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil, né? Então, você já guarda o quê? Que a pessoa com deficiência nunca vai ser considerada absolutamente incapaz, porque a lei fala isso. A deficiência não afeta a plena capacidade civil. E aí a banca colocou, por exemplo, assim, né? A pessoa com deficiência será, né, considerada absolutamente, a pessoa com deficiência mental será considerada absolutamente incapaz. E aí você pensou, pô, mas uma pessoa com deficiência mental, ela é absolutamente incapaz. Não, a lei fala que não, né? Porque são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. A não ser, obviamente, que sejam pessoas com deficiência também. Mas todos, né, menores de 16 anos são absolutamente incapazes, né? Então, essas trocas, essas pegadinhas, é que elas podem se tornar perigosas para os mais desatentos, tá ok? Perfeito, mas eu queria que você falasse agora quais são os tópicos da lei que são rotineiramente mais cobrados em prova, né? E que o senhor acredita que, dentre esses tópicos, podem aí cair na prova do Banco do Brasil para esse ano. Ok. Inicialmente, eu quero assim falar para todos que estão nos ouvindo, né, que para a gente estudar essa matéria é necessário primeiro você conhecer todos os conceitos que estão discriminados dentro da lei, porque a lei ela traz uma série de conceitos, né? Conceito de pessoa com deficiência, conceito de mobilidade reduzida, conceito de adaptações razoáveis, desenho universal. Então tem uma relação de conceitos. Você só vai compreender a lei a partir do momento que você souber o conceito, mas não que você precise decorar o conceito, porque o próprio título do conceito, o próprio conceito em si, já te dá a tradução. Por exemplo, barreiras é um conceito. Está lá várias linhas escritas na lei. Mas barreira é um obstáculo. Né? Você encontra uma barreira, é um obstáculo. Então, você aprende dessa forma, ok? Agora, em relação a conteúdos, né, geralmente os conteúdos cobrados estão relacionados aos direitos das pessoas com deficiência. No direito à moradia, né, no direito a transporte, no direito à educação, lazer, turismo, esporte, porque a pessoa com deficiência ela tem direito a tudo, né, porque ela vive em condições de igualdade, né? E aí conhecer os benefícios da lei, tá ok? Porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha aí, Luiz. Eu costumo também orientar os alunos, principalmente aqueles que têm pouco tempo para estudar. Pô, você tem uma lei com 127 artigos, né? Muitos incisos, muitos parágrafos, muitas observações. Dentro dessa lei mesmo, você tem, assim,
a citação de várias outras leis, 8666, né, que ainda está em vigor, sabe? Você tem Código Civil, você tem muita coisa, legislação brasileira de trânsito. Por quê? Porque você vai ver lá que a pessoa com deficiência tem direito a trabalhar dirigindo, né, frota de táxi, tem percentual para isso. Então, conhecer o conceito, né, vai ler a lei, ok? E aí vai observar, né, quais são os direitos. E aí eu costumo falar para as pessoas que não têm muito tempo para estudar, para lembrar assim, de umas dicas muito básicas, muito necessárias para a prova, né? Já estou passando umas dicas aí, olha aí, né? Com certeza. Primeiro, se pensa assim, pô, eu estou fazendo uma questão aqui, e aqui está escrito que, né, o poder público ele disponibiliza linhas de crédito, né, específicas para que a pessoa com deficiência tenha um negócio próprio. Pô, mas eu não lembro se eu li isso. Mas você tem que saber que o poder público sempre vai fazer tudo para que a pessoa com deficiência trabalhe, tenha um negócio próprio. Então, tem a primeira dica. Tudo sempre é feito, pensado e planejado para as pessoas com deficiência. Tudo tem que ser feito, pensado, planejado para as pessoas com deficiência. Vai fazer uma obra, tem que ter sinalização para a pessoa com deficiência não sofrer um acidente. Vai construir um prédio, tem que ter acessibilidade, elevador, né, banheiros com portas amplas, tem que ter todo esse processo, né? Tá? Segunda regra, que nunca será cobrado valor maior em razão da deficiência. Como assim? Uma pessoa com deficiência tem um plano de saúde. O plano de saúde pode cobrar valor maior em razão da deficiência? Não, claro que não. A lei fala que não, acabou. Né? Ah, professor, mas na prática, errou. Pensou na prática, vai errar. O candidato tem que aprender a fazer prova pensando na teoria, no que está escrito na lei. Então, um taxista, um táxi não pode cobrar valor maior por estar transportando pessoa com deficiência. Uma seguradora não pode cobrar valor maior em razão de deficiência, né? Um plano de saúde não pode cobrar valor maior, porque é regra, não será cobrado valor maior em razão de deficiência. Outra coisa que temos que cuidar, né? Que a pessoa com deficiência não possui vantagem. Qual é a vantagem que uma pessoa, né, tem em, né, estar classificada como pessoa com deficiência? Uma pessoa com deficiência tem direitos, tem benefícios garantidos pela lei, que é bem diferente de vantagem, tá ok? E outra coisa, né? Uma pessoa com deficiência, apesar de a lei oferecer, né, os benefícios, os direitos, a pessoa com deficiência ela não estará obrigada à fruição da lei, porque o poder público, porque tudo é competência do poder público, tudo é competência do poder público. Moradia, educação, saúde, tudo sempre é competência, a responsabilidade do poder público. Mas não significa que o privado também não possa fazer, né? Tá? Quem é que tem que disponibilizar, por exemplo, formar profissionais de apoio escolar, que são, né, o tradutor e intérprete de Libras? É o poder público, ele que tem que, né, criar mecanismos para que existam esses profissionais. Agora, se o privado também quiser ter isso, fazer, pode fazer, mas a competência é do poder público. Então, eu acredito que essas dicas assim ajudam, né, bastante as pessoas a fazerem a provinha. Tá? Lembrando que tudo sempre é feito, pensado, planejado para as pessoas com deficiência, que nunca é cobrado valor maior, né, que a pessoa com deficiência possui direitos, nunca vantagens, né, que tudo sempre é competência do poder público, e que a pessoa com deficiência não estará obrigada ao gozo, né, à fruição da lei. Tá ok? Perfeito. Mestre, realizar questões é, assim, fundamental, até para sedimentar, né, o conhecimento da lei, né? Só que a Cisgran Rio, eu acredito, o senhor pode falar isso melhor do que eu, ela possui, parece que ela não possui um acervo assim, tão grande de questões de estatuto da pessoa com deficiência. É isso mesmo, mestre? É isso mesmo, até porque se a gente observar, né, a lei ela é de 2015, né, e a gente tem um limite também, né, agora que essa lei está sendo cobrada em todos os concursos. Agora você pega qualquer concurso, essa lei está sendo cobrada, né? Mas quando ela foi criada, né, publicada, você não tinha de imediato a questões de prova. E a gente trabalhava antes, né, desde o ano 2000, trabalhava a lei 10.048, 10.98, leis bem anteriores. Então, realmente não existem, né, muitas questões dessa banca.
mas existem muitas questões de outras bancas que você pode resolver. É que eu ia falar. Porque, assim, essa lei, por exemplo, cai praticamente tudo que é concurso de tribunal, correto? Tribunal, agora mesmo, está em pé. E boa parte de concursos de tribunais aí a gente sabe que é realizada pelo Sebrasp, pela FCC, né? Às vezes até mesmo pela VUNESP, pela de São Paulo, né? O senhor considera importante, então, que os candidatos façam questões dessas outras bancas, não se limite apenas a SESGRAN Rio, né? Porque senão também não vai conseguir, né, encontrar a questão. Exato. Eu mesmo, tanto nas aulas presenciais, né, como nas aulas online que a gente faz, eu trago questões, né, de tribunais que são muito compatíveis, né? A gente procura explorar vários modelos de questões exatamente para você, né, aprender onde está a pegadinha, né? Onde está a mudança, né, da troca de palavra, sabe? Aquele algo que faz a diferença, né? E a prática de questões é o que te alavanca, né? Na verdade, é o que te joga lá para cima na classificação, né? Porque você, conhecendo o conteúdo, você tem uma boa base, mas praticando questões, você, né, é alavancado para um nível mais alto, digamos assim, né? Qual banca dessas aí que a gente falou? Eu não sei, talvez eu acredito que seja talvez até FCC, FGV, acho que se aproximam mais da SESGRAN Rio, né? Porque o Sebrasp é aquele modelo de certo e errado. Sim. Ainda assim, dá para adaptar, não tem problema fazer questão de certo e errado, ou não? Sim, pode fazer. Pode fazer também. Eu mesmo utilizo. Dentro de uma sala de aula, né, eu utilizo questões de certo ou errado, até porque a própria questão de múltipla escolha, Fernando, você tem que avaliar, né, tópico por tópico, se está certo ou errado. Então, tudo é válido, né? A prática de questões sempre é válida, independente do modelo, né, para que a gente possa ter uma bagagem maior, né? Mas qual a banca que, de repente, mais se assemelha ao perfil da SESGRAN Rio? A FGV. A FGV, eu acredito que a FGV, né, tenha esse perfil mais apropriado, tá? Nós tivemos uma prova oh, meu Deus, foi do PJ, que também foi um modelo, apesar de ter sido feito pela CESP, né? Ela foi do Rio. Múltipla escolha. Exatamente. Então também tem questão ali que é de múltipla escolha. Porque a gente tem assim a ideia da que a banca faz só esse modelo, mas não, né? Tem também o diferencial. Muito bem lembrado, é verdade. O TJ do Rio, por exemplo, fez prova de múltipla escolha e a banca foi o Sebrasp. Muito bem lembrado, mestre. Bem legal. Mestre, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí as suas dicas finais, né? Para quem vai participar desse concurso para escriturário do Banco do Brasil, né? De forma que os candidatos tenham um bom desempenho na disciplina, né? Obviamente, mas também no concurso como um todo. Eu quero, assim, eu tenho 2 modelos de dicas, né? Um é relacionado ao próprio candidato, para que ele fique tranquilo na hora de fazer a prova, que controle emocional, porque algumas pessoas até nem acreditam nisso, mas isso influencia demais, né? Aquele sistema nervoso muito alterado. Você vai para a prova tranquilo, meu irmão. Faz a prova, passou, não passou, o ano que vem tem outra, tem várias provas. A gente vai passar nessa, tem que acreditar. Segundo, concentração na hora de fazer a prova, muito concentração. Toda questão leia com muita atenção mesmo, né? E que, conforme eu já falei também, utilize todo o seu tempo, lute pelas questões. Tem que lutar, tem que querer realmente a vaga, tem que se comprometer. E a outra dica é em relação aos assuntos, né? Porque hoje, dentro de um contexto assim relacionado, né, ao Banco do Brasil, essa parte voltada, né, para os direitos, conforme eu falei aí para vocês, né? E que também tomar muito cuidado com a chamada curatela nessa prova, né, que está dentro da prova, né, o aluno do material, do estatuto, da pessoa saber o que é a curatela, né, saber para que existe a curatela, que a curatela pode ser compartilhada, que o curador presta contas anuais ao juiz, né? Então, esse perfil de curatela e esses assuntos que são um pouco mais complexos tem que ser, né, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção dentro dessa lei na hora de estudar. Essas seriam as minhas dicas aí finais, tá bom? Show de bola, professor. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no programa Super Dicas. O senhor já aqui uma figurinha carimbada do nosso programa, né? Que bom, né? Que ótimo, né? Estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Como sempre aí trazendo suas brilhantes dicas, suas colocações, dando dicas certeiras e matadoras aí para os nossos alunos e futuros alunos. Muito obrigado, professor. Obrigado. Então é isso, pessoal. Eu vou também me despedindo de vocês, mas antes quero
pedir que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem com os amigos que vão participar desse concurso para escriturário do Banco do Brasil. Não deixe de acompanhar também o canal da Degrau Cultural aqui no YouTube, pois a qualquer momento vamos liberar mais episódios desse Super Dicas voltado aí para o concurso para escriturário do Banco do Brasil. Aproveite também e acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, disponível aí nas principais plataformas digitais do áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado!